Fala pessoal, voltando aqui mais uma vez para mais uma conversa sensacional, diretamente aqui do Distrito AMB, no WIN 2024. A gente está aqui nesse fantástico stand da Conexão Implantes. Quem puder visitar, vem tomar um café aqui com a gente, tirar foto aqui no nosso estúdio, que é instagramável para você postar como convidado nosso aqui do podcast, né? Um evento muito bacana, o stand esse ano ficou muito legal, a gente está tendo várias atividades aqui na área externa, toda a equipe da Conexão aqui apresentando as novidades, né? E, Ricardão, faça as honras apresentando o nosso convidado aqui, que vai brilhantar mais uma vez o nosso Implantcast. Para quem não segue, segue a gente lá no YouTube, no Instagram também, marca a gente que a gente vai repostar vocês, se inscreve no canal, porque isso que valoriza aqui nossa dedicação e o nosso trabalho. Maravilha, Fernando, muito obrigado. É um prazer trabalhar com você, Fernando, na segunda edição do Implantcast. E está já sendo estamos negociando a terceira, hein? A terceira. E olha, tá indo bem. E isso está cada vez melhor porque a gente está se sentindo mais à vontade e na presença aí de presentes, né, de ilustres professores. Sem dúvida. E hoje nós temos aqui um professor paulistano, porém de origem, né, polonesa. Não sei se tem, né, um parentesco com o Papa, porém eu digo que assim, é uma pessoa muito voltada para pesquisa, professor Marcelo Napimoga. Isso. E gostaria de dar as boas-vindas. E também um ilustre torcedor tricolor paulista, aí, mais importante do bate-papo aqui. É isso aí. Marcelo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui, gostaríamos de ouvir você como um pesquisador, um professor, né, voltado para a área de pesquisas, e a Conexão é uma pioneira também, uma empresa de implantes que sempre investiu em pesquisas, na figura do professor Rodolfo Gandia, e tem sempre buscado apoiar nessas pesquisas com entidades e tal. Gostaria que você discorresse um pouquinho da sua trajetória, sobretudo junto à Conexão, claro, e o que você tem feito lá na São Leopoldo Mandic, em Campinas. Legal. Pessoal, obrigado aí, Ricardo, Fernando e todo o time da Conexão pelo convite. Realmente o estúdio aqui está muito legal, vale a pena o pessoal vir aqui, bater uma foto e bater um papo aqui. E marcar a Conexão, marcar o Implantcast. E aproveita, marca eu também, Marcelo Napimoga, pode marcar que a gente gosta e divulga todo mundo. Bom, eu sou cirurgião dentista de formação, fiz Unicamp, mas desde que eu comecei a minha graduação, eu me encantei muito pelas áreas básicas. E uma coisa, acabei fazendo depois mestrado, doutorado em imunologia, fiz pós-doutorado em farmacologia, fiz parte do meu doutorado na Harvard, nos Estados Unidos, e já estou há 14 anos na São Leopoldo Mandic, há 13 como diretor de pós-graduação em pesquisa. Perfeito. E uma das coisas que eu converso muito com o pessoal aqui, quando eu dou minhas palestras, faço minhas pesquisas, qual que é a diferença de você parafusar um parafuso numa parede e parafusar numa pessoa? Certo. Além de você ter uma pessoa, você tem um conjunto biológico. Sem dúvida. Você não está pregando um parafuso numa coisa inerte. Então as pessoas têm respostas imunológicas, comorbidades, é um ser humano que tem sentimentos, mas da nossa parte, como profissional da saúde, se a gente esquecer que aquela pessoa que eu estou colocando um implante, ela tem uma resposta biológica para acontecer a osseointegração, é onde você pode abrir o flanco para que as coisas deem errado para aquele implante ósseo-integral. Legal. Então, eu venho trabalhando muito como entender esse mecanismo biológico e como tentar favorecer e melhorar a osseointegração dos implantes, que empresas como a Conexão estudam muito as macrogeometrias, como fazer a parte de texturização da superfície para melhorar a osseointegração. E é essa conjunção entre o que as empresas trabalham nas geometrias dos implantes com a biologia que é o fundamental. Nossa, que bacana. Ontem a gente teve nosso último convidado, o professor Elias, né? Elias, trouxe também Carlos Nelson Elias. Então, o nosso bate-papo ontem foi uma mesa redonda que eu estava junto com ele falando sobre isso. Que bacana. Uma pergunta, assim, que eu acho que poderia ajudar, né? Porque nós temos a nossa audiência, alunos, né, que estão, né, novatos na profissão, e também pessoas que já são veteranas e que querem entrar para o mundo digital e estão buscando mais informações. Professor, com a sua experiência, o que o senhor diria para aqueles que querem entrar para esse mundo aí, e, né, baseado na sua experiência? Por favor. Legal. Olhando para o pessoal que é mais jovem, que está começando agora,
A odontologia, ela mudou demais, né? Bom, eu me formei há mais de 20 anos e todas as áreas da odontologia mudaram e vão continuar evoluindo, o que é muito bom. Tanto em aspectos, a gente tem muito mais previsibilidade, ferramentas. A odontologia digital associada à implantodontia, com cirurgias guiadas, navegadas, e aí vem toda aquela dinâmica que você pode mexer no CAD/CAM do paciente. Hoje isso é espetacular. Então, para quem está começando, sem dúvida nenhuma, entender, conhecer e usar essas ferramentas que te dá muita previsibilidade, segurança, inclusive segurança para o paciente, para você chegar lá e você vende aquilo, você mostra aqui na tela do seu consultório, você fala, olha, o seu caso é esse, eu vou fazer isso por causa disso. Pô, você passa uma segurança pro seu paciente incrível. Então você tem que usar essas ferramentas. Eu acho que é um grande diferencial. E quem fala assim, não, aí agora olhando para a pessoa um pouco mais, que já está mais experiente na profissão, fala, não, eu sempre operei só com a minha panorâmica aqui. Eu acho que ele está correndo um risco desnecessário. Essa pessoa às vezes está resistente a entrar na digital, né? Eu não sei mexer, não quero mexer, seja lá qual for. Eu sempre operei com uma panorâmica e deu certo. Bom, está correndo risco, perde esse speech de venda que você está falando, olha, né? E você pode inclusive agregar valor nisso. Né? A hora que você está mostrando aqui, um cara que está mostrando uma panorâmica, outro que mostra todo 3D, olha, vou fazer aqui, acolá. Claro que você coloca mais. Você pode cobrar a mais sobre isso, né? Então, eu acho que quem está aqui e está resistente vai acabar perdendo o mercado para esses caras mais jovens e que vão entrar nisso. Né? Porque, não só porque eles já são mais nato digitais, mas porque eles sabem como isso agrega valor, como isso pode ser uma potencial de venda para eles. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E o senhor está dando aula aqui no evento? Eu dei 2 aulas ontem no evento, uma aula, e aí eu fiquei muito feliz ontem. A aula que eu fui convidado do evento, eu dei uma aula de imunologia. Nossa, imunologia? De imunologia para um público enorme que ficou lá fiel, ouvindo o que eu acabei de falar agora, assim. Vamos relembrar e entender a importância da biologia para a osseointegração, para evitar a periimplantite, para ter mais previsibilidade. E não é ficar falando de células e moléculas que talvez é um pouco distante do dia a dia clínico. Perfeito. Mas relembrar a importância e mostrar um pouco de estudos científicos do que a ciência está fazendo, que ainda não está lá na ponta, não está no consultório para ele usar, mas que a gente está desenhando para isso chegar lá na ponta para favorecer o cirurgião dentista e o paciente, né, para que aquele implante tenha uma melhor previsibilidade, uma osseointegração eventualmente mais acelerada. Então essa foi a primeira palestra. E à tarde, o professor Carlos Elias, ele montou um painel onde eu fui um dos convidados para falar que mais recentemente agora tem uma polêmica aí na literatura científica dos implantes, que será que o implante realmente osseointegra ou ele é uma reação de corpo estranho ao redor dos Joana, implantes? corte aqui, hein? Corte. Que legal, que bacana. E aí, qual que é a... E aí ontem o que a gente discutiu esse grupo, inclusive que é o Albrechtson, né, que trabalhou muito com o Branner Mark, que foi quem lançou esse conceito agora. Do nosso ponto de vista, meu e do grupo que estava lá, a gente não acredita que tenha uma reação de corpo estranho. Acho que ainda é muito cedo e é muito frágil os argumentos. E a gente concorda que a osseointegração realmente acontece, em especial com esses tratamentos de superfícies e as macrogeometrias que as empresas de implante, todas elas têm vários estudos e se preocupam em fazer isso e potencializar a osseointegração. Então a gente acredita mais nessa linha de raciocínio. Muito bom. Professor, o senhor tocou num assunto, né, Fernando, que eu acho que é de muito interesse de quem frequenta esse congresso, sobretudo na área do tratamento da periimplantite. O senhor poderia abordar o que há de mais novidade, porque a gente percebe que é um calcanhar, né, de Aquiles, que é um ponto de dor de muitos que praticam a implantodontia. Como tratar a periimplantite e o que há de novidade em relação a esse tratamento? A periimplantite, ela realmente ainda... Existe algumas questões ali, tem muita gente ainda acredita, e eu acho também que a periimplantite tem muita importância, assim como na doença periodontal, dos periodontopatogênicos que tem ali para ele desenvolver.
Mas até um dos raciocínios do Albrechtsen para criar essa questão da reação de corpo estranho é que muitas vezes a gente vê crateras sendo formadas ao redor do implante, né? O que a gente não vê na doença periodontal necessariamente. E aí existe um raciocínio, uma linha de raciocínio de que partículas de titânio que estaria ali ao redor poderia potencializar isso. Mas são apenas sugestões, não tem evidência científica que fala sobre isso. Então a periimplantite, eu acho que o que a gente tem hoje, cientificamente comprovado, é tomar o cuidado na hora da inserção do implante. Então não fazer fazer uma irrigação abundante, né? Evitar que haja superaquecimento do osso, porque lembra que o osso é uma coisa vital, é um órgão, é um tecido vital e a gente precisa preservar ele. Ótimo, boa dica. E o próximo é respeitar o torque que as empresas preconizam, né? E hoje a gente sabe que fazer um super torque também não é o mais indicado. Não é aconselhável. Porque você cria um estresse muito grande ali naquele tecido ósseo e aí isso daí vai acabar potencializando uma periimplantite com a presença das bactérias que estão ali, né? Então, acho que isso é para evitar. E aí o tratar hoje, acho que o que tem de mais recomendado é tentar fazer a descontaminação, fazer um alisamento ali da superfície daquele implante, das espiras que estão expostas e tentar fazer uma regeneração guiada ali, preservando esses implantes. Sobre patógeno Chaves, eu comentaria alguma coisa? Os patógenos Chaves, eles não mudam muito do que é hoje os periodontopatogênicos e realmente é a manutenção da remoção do biofilme, como a doença periodontal, né? Mas não tem assim, pelo menos na minha visão, vamos tomar o tal antibiótico. Eu não acho que é muito por essa linha. É mais a manutenção da higiene. Pela parte da manutenção preventiva, né, utilizando-se de irrigadores, escovas, né, o cuidado com a alimentação. Isso. E aí é outro ponto que eu acho importante também para o dentista sempre, é conversar com os seus pacientes desta importância desse paciente, ele sempre tem um retorno frequente aos consultórios, né? Para fazer essa manutenção profissional a cada X tempo, eu acho fundamental também. Os pacientes têm que entender que ele já evoluiu para uma perda de um dente, por falta, provavelmente, de uma boa higienização, com exceção de traumas, etc., né? E aí, falar que agora, de repente, ele vai ser um melhor higienista ali com implantes, pode ser. Exato. Uma realidade. Uma realidade. Então é importante ele ter essa frequência de retorno. Voltar com uma recorrência ao consultório, deixar que o profissional faça essa manutenção preventiva. Exato. Esse é o segredo do sucesso. Eu confio muito nisso. Legal, Marcelo. Bacana. Ontem a gente recebeu alguns convidados aqui, professor, que eles comentaram uma percepção que o digital trouxe. Né? Na questão de antigamente a gente tinha o especialista em implante, você vai passar com o especialista em implante, você vai passar com o especialista em endo, você vai passar com o especialista em pério. E o digital ele está trazendo de volta o dentista generalista, né? Com essa visão. E você trazendo também essa questão do básico, né? da condição biológica do paciente. Você acredita que também nessa tendência do digital criar já mais... Juntar novamente Eu acredito, virar o reabilitador de fato, né? Exato. Eu acredito sim, muito. As ferramentas de odontologia digital facilitaram e ajudaram muito, inclusive aqueles implantodontistas que talvez teriam um pouco mais de dificuldade na hora da prótese. Todas as ferramentas digitais ajudam muito isso. Então eu entendo que ele tem muito mais previsibilidade e facilidade para virar um reabilitador completo. E aí hoje, até evoluindo nisso, o que a gente vê muito lá na Saúde do Mandic são colegas que eles já são implantodontistas ou protesistas e trabalham bem nas duas áreas, assim, como um reabilitador. E, por exemplo, eles estão buscando hoje a harmonização orofacial para finalizar esses casos. E aí, de fato, o que a palavra diz e o que o CFO preconiza é a harmonização orofacial. Ponto. Não é dar um pontinho de botox aqui. É sim, assim, olha, a hora que eu acertei de novo a dimensão vertical, eu preciso dar alguma finalização aqui nas características faciais dela por conta desse... Ficou muito tempo sem os dentes e agora ela tem uma dimensão vertical diferente, né? Então isso que é a harmonização orofacial. Não é pegar uma pessoa, não abra a boca, não quero ver seus dentes, por favor, eu quero botar um botox aqui. Isso não é o que não deveria ser a harmonização orofacial da odontologia.
A gente, um papo com o professor Osmar Castro, seu querido amigo, ele trabalha com prótese total convencional, né? E ele faz harmonização facial com prótese. E ele mostrou uns casos que é exatamente isso. Incrível, né? Com a prótese total, convencional, conseguiu trazer um resultado estético. Não só a dimensão, mas também... Sem injetáveis. Sem injetáveis. Fazer com que haja uma harmonia, né? Exato. E isso sem também... houve essa coisa, essa nova forma de ver odontologia. Eu acho que está muito mais voltado, professor, que eu vejo analisando assim ao longo desses anos. Eu estou com 38 anos de formado e eu já passei por diversas fases analisando também a minha trajetória e buscando olhar como é que está o mercado. No Brasil como um todo, quase 400 mil dentistas. Já passamos de 400 mil. Exatamente. 400 faculdades em torno disso. Tem 620. Cursos de graduação? Cursos de graduação. 620. Tá. Exatamente. Quantos alunos ao ano, professor? A gente viu esses números semana passada, saem para o mercado novos, aproximadamente 30 mil dentistas novos. Ano. E vai ter cadeira para todo mundo, professor? Então, sabe o que eu vejo hoje? Eu, como diretor de pós-graduação da São Leopoldo Mandic, estou vendo o seguinte cenário. Tem muitos jovens dentistas em formação que acabaram de fazer a sua formação, que eles querem seguir a harmonização orofacial e não olhar a boca. Então, não é harmonização orofacial, ele quer fazer estética facial, vamos dizer assim. Então, vai ter muito espaço para quem quer ser o dentista de verdade, o raiz, que pode até usar harmonização orofacial para esses pontos... Né, para refinamento. Isso, para refinamento. Então, vai ter a pessoa que quer fazer estética facial e vai ter o dentista. Certo. E o reabilitador, que a gente... Se você pensar bem, o reabilitador, que sabe fazer uma boa prótese, um bom ajuste, não é fácil você encontrar. E o cara que não quer entrar no digital para ajudar, ele fica patinando. Então, quem está afim de aprender as novas tendências, fazer um curso moderno, como a gente tem na Mandic lá, com odontologia digital embarcada, do começo ao fim, esse cara vai voar. Agora, aquele outro mais jovem que quer fazer, tudo bem, não tem problema. Ele está achando o nicho dele, então talvez a gente tenha esses nichos. Então, o dentista raiz vai ter um bom mercado ainda. Eu acho que esse público voltado para a ROF, né, aconteceu pela falta de opção de trabalho não enxergada, não verificada. Também, né? Então, infelizmente, as pessoas querem obter o dinheiro de uma forma, onde está mais fácil de... então o que é o momento? Qual é a onda do momento? Isso. Vamos surfar na ROF, que é botox, é o preenchimento labial. Só que assim, a gente percebe que isso também está repercutindo, que as pessoas já não estão naquele alvoroço mais, a quantidade de cursos, né? Porque as pessoas faziam o curso, na semana seguinte montavam um curso. Isso. Né? E já se tornavam professores, mestres, doutores nesse assunto. No Instagram. No Instagram. E aí complicava, porque aí estão aparecendo, né? No Datena, problema sério, né? Exatamente. E aí casos de polícia, estão se transformando em casos de polícia. As cadeiras aqui estão fixadas ou não? Não, estão soltas. Então, é sério, para onde está, né, a nossa profissão está indo. Tem então, que tomar cuidado. É importante, né, essa verificação. Só recapitulando, que eu acho que é importante, o senhor que está dentro da área educacional pode nos falar o número hoje atual de dentistas. Hoje a gente está próximo de 420 mil dentistas 420 registrados. mil. São mais ou menos 30 mil novos dentistas que entram no ano. Pelos dados do CFO, é mais ou menos 5% dos 400 mil que saem do mercado, então aproximadamente 20 mil saem e mais de 620 faculdades hoje. Nossa Senhora. É muita coisa. E aí, a São Leopoldo Mandic, que há 20 anos falou assim, nós queremos formar profissionais com qualidade, com embasamento científico. Essa é a nossa premissa e é por isso que a Mandic está onde ela está. Com parceiros, com boas empresas parceiras, porque a gente precisa, com uma conexão, porque cada um está no seu nicho, e a gente preconiza formar bem um graduando ou um pós-graduando. Ótimo. Tanto que hoje a São Leopoldo Mandic forma aproximadamente 500 mestres por ano,
É um número super expressivo. É a que mais forma, né? É a que mais forma. Para vocês terem uma ideia, hoje são 23 programas de mestrado profissional em odontologia no Brasil. A São Leopoldo Mandic tem 55% do market share de mestrado profissional. Olha. 55, fantástico. Então é aproximadamente mil mestres por ano, a gente está formando 550 mestres por ano, é nessa proporção. E de doutorado também, temos 80 alunos sendo titulados por ano. Então, é uma formação de mestres profissionais que são aqueles ou jovem que quer fazer um mestrado, mas voltado para a clínica. Perfeito. Ou um especialista que já está há uns 15, 20 anos no seu consultório e que vê no mestrado profissional uma possibilidade dele se renovar e dar um upgrade. E, por exemplo, eu preciso aprender implantodontia com a pegada digital. Então eu vou me reciclar fazendo um mestrado que eu tenho esse embasamento científico aqui. E a Mandic é a única instituição que tem um mestrado em odontologia digital, associando, né, toda essa parte digital com implante, com prótese, né? Então a gente tem aí bons nomes tocando isso, o Newton Sesma, o Eduardo Mucay. Abriram os trabalhos hoje aqui com a gente. Então, o Wagner Ortega, agora o Oswaldo Scopin está com a gente. Então, trazendo esse pensamento de vamos fazer ciência, vamos entender a implantodontia, a prótese com a odontologia digital e dar embasamento científico para os colegas. Nossa, isso muito nos Os colegas estão procurando qual o curso assim mais procurado nas pós-graduações? Pensando em especialidade, bom, nas especialidades, o carro-chefe é implante. É implante? O carro-chefe é implante, prótese, Hoff e endo, nessa sequência. São as a orto, antigamente a orto era uma... Já era uma opção, né, bem diferenciada, né? Sim. Porque o colega via a recorrência, né, como uma especialidade que trazia recorrência para o consultório, Sem dúvida, mas acho que hoje a ortodontia, se a gente olhar os dados do CFO, ainda é a especialidade que mais dentistas e especialistas têm. Mas a procura caiu bastante. Acho até, assim, a gente olhando um pouquinho para a ortodontia, a gente vê que muitos não querem fazer ortodontia. Primeiro porque é muito longo a formação, na visão aí dos colegas. E segundo, que muitos do que querem fazer ortodontia, acham que ortodontia é fazer alinhadores. E aí é um super erro, cara. Porque se o cara não souber a base da ortodontia, a mecânica da ortodontia, ele vai errar. Exato. Não adianta ele confiar só ali no que uma pessoa está manipulando e falando para ele comprar daquela sequência de alinhadores. Ele precisa entender da mecânica. É que aí a ciência é colocada ao lado e foge da formação. Exato. E aí vê o lado só de, peraí, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Isso. E aí a coisa, como tudo, né? naufraga, Então, né? quem quer fazer esses atalhos acaba depois se frustrando ou profissionalmente, porque ele não está entendendo muito bem o que ele está fazendo, ou quando ele toma um processo ou alguma penalidade ali, né? Por conta da falta do conhecimento. E a gente acaba, mesma coisa na Hoff, né? Então quem vai lá faz aqueles cursos de 3 dias e sai, depois vira o professor do Instagram, acaba incorrendo no mesmo problema. Sem dúvida. E por isso que é importante estar sempre estudando. E aí nesse aspecto a gente ali na Mandic fica muito orgulhoso do que a gente oferece e dos números de colegas que já confiaram na Mandic para fazer a sua formação. É super importante essa formação continuada. E quem entende isso, os colegas que entenderam, e são muitos, eu acho que isso é o fator do porquê que a odontologia brasileira é a melhor odontologia do mundo, clinicamente. Porque nós, dentistas, não paramos de estudar nunca. Nunca. Verdade. Muito comum ter colegas que fizeram 2, 3 especializações. O cara faz implante, depois prótese e uma pério para dar... Verdade. Já não estou fazendo nada, vou fazer alguma outra aqui. E aí fora os cursos mais rápidos para aprender, por exemplo, a mexer num CAD, para fazer uma digital, alguma coisa assim. Então ele não para. Diferente de outros professores, que o cara vai cada vez mais afunilando e a formação dele agora é só ir num congresso assistir uma palestra. Enfim, por isso a odontologia brasileira, eu confio muito que ela é o que é por conta desse amadurecimento e desse investimento que a gente faz a vida toda profissional em educação. E a gente está muito feliz lá na Mandic de ser uma reconhecida faculdade de qualidade fazendo isso. Tanto que na nossa história de 20 anos já formamos mais de 50 mil especialistas nas diferentes áreas. É muito legal. Não, é um destaque, né? Dentro do mundo privado, a São Leopoldo Mandic se destaca, né? Dentro da cabeça, né? Do professor Junqueira, né? Isso. E os demais, né? Claro, que também time, né? É um time, fizeram um time galácticos, né?
É tipo o São Paulo, exato, assim, de 92, 93, o mestre Tele Santana. Aquele timaço, é a gente ali que agora. batia em Barcelona, em Milan, batia em todo mundo. A gente tem 2 Mundial com 2 Libertadores, né? Bem lembrado, só professor. Volta a falar que o Palmeiras não tem um Mundial, aí é sacanagem, eu vou me sentir. Mas não tem, aqui. né? Não. Marcelo, qual a ideia agora, por exemplo, vamos imaginar que você tivesse um filho que tivesse no momento oportuno de adentrar para a odontologia. Lógico, você como docente e tal, e na casa já poderia dar as primeiras orientações. O que você sugeriria a esse jovem que está se formando, que vai entrar para esse novo mundo, que é competitivo, a beça, como acabamos de comentar? O que você daria de sugestão a ele, um conselho a ele, vindo do teu coração? Legal. Não, eu acho assim, o que é importante, eu falaria isso não só para o meu filho, mas para todo mundo que está nos ouvindo, de coração. Eu acho que eu sou dentista de formação e adoro, apesar de não clinicar, eu me encontrei fazendo pesquisa básica. Certo. E hoje eu falaria para quem quer fazer odontologia. A odontologia é um campo sem limites. Você pode ser, se você quiser ser o melhor profissional, você vai ter reconhecimento e isso, como consequência, ter o seu ganho financeiro. Como é que você vai chegar neste ponto? Tendo uma boa formação. Então eu escolheria boas instituições de ensino, e tem várias, não é só a São Leopoldo Mandic, tem boas universidades públicas e particulares espalhadas, mas infelizmente tem outras que não investem tanto e acaba tendo um pouco de deficiência. Então talvez o primeiro passo é escolher uma boa faculdade, dentro do que você quer seguir ali. E o segundo passo é, se formou, lembre, fique de coração aberto sempre, você tem que estudar a sua vida inteira. Você quer ser um bom implantodontista? Ótimo, faça o seu curso. Hoje a gente tem, por exemplo, a odontologia digital que veio muito forte. As empresas de implante já viram o quanto que isso é, e isso é só o começo. Eu tenho certeza que toda essa parte digital ainda vai ter novas revoluções. E quem não está acompanhando essa revolução, inevitavelmente acaba ficando para trás. Então, é ter o coração aberto para você sempre investir na sua formação. E até participar de congressos. Congressos são importantes também, como esse aqui, que tem um caráter também comercial, mas tem muitas palestras importantes, de muita gente boa, compartilhando conhecimento, ciência. Enfim, então esteja sempre aberto para novas informações. Porque a hora que você se fecha e fala assim, eu já sou bom e não preciso de mais nada, é o início do seu fracasso. Legal. Não, perfeito. Belíssima dica, né, Fernando? Professor, a gente vê muitas vezes em rede social a discussão do ensino EAD na odontologia. O que você pensa sobre isso? Eu vou dar uma resposta politicamente correta. Claro, tá bom? por favor. Eu sou absolutamente contra. Acho um absurdo. E não tem cabimento alguém falar que odontologia EAD pode dar certo. Desculpa, não dá. Não dá. Primeiro, não, mas ele só assiste a aula teórica e vem fazer a prática. Gente, não dá, cara. A gente que passou por formação, a gente está aqui falando até agora do quanto que a gente tem que investir ao longo da carreira e fazendo, não parando de estudar. Você vai achar que um moleque de 17, 18 anos em casa assistindo uma aula de 20, 30 minutos, porque aí as aulas têm que ser pequenas, porque senão o cara não... o cara vai aprender implante, vai aprender a trabalhar com o ser humano, cara. Ser humano você tem que tocar, você tem que ser hábil em falar com a pessoa e conversar. Soft skills, né? Soft skills. Você vai colocar um parafuso na boca da pessoa. Sim. E você nunca viu essa pessoa, você não desenvolveu esse negócio, você não desenvolveu a questão de sociabilidade. Para mim, desculpa, não funciona. Aliás, não funciona para mim em nenhuma área da saúde. Talvez em outras áreas podem até funcionar, mas até hoje a gente está vendo... outras áreas que não são da saúde, que a formação fica deficitária. É difícil, cara, você ficar 4 anos assistindo aula EAD e falar que você absorve tudo. Eu acho que o EAD, ele vem para complementar, ele vem para ser um material complementar, mas substituir, na minha visão. Aliás, a gente até participou, nós como São Leopoldo Mandic, teve um evento do CFO em Brasília, no ano passado, em 2023, e nós estivemos presentes lá chancelando o que o CFO defende, que é o não ao EAD na odontologia. Nós tivemos, Covid, e aí foi uma maneira, eu acho que
vamos dizer assim... forçada para a gente validar o formato. Exato, né? mas a gente percebe também que o impacto foi grande. Foi grande. Na formação. Os alunos que estavam naquela época da Covid se formando, praticamente só manusearam manequins, Exato. não tiveram experiência na boca do paciente e depois foram colocados no mercado. E a gente percebe que isso deu uma mexida, deu uma mexida, porque as pessoas saíram de lá sem eira nem beira, né, falando português claro, porque não tinham experiência junto ali ao lado acadêmico. Sim. E também iam ser colocados na boca do leão para começar a trabalhar. Sim. E obviamente isso deu uma repercussão muito negativa, né? Sim, e aí esses profissionais que infelizmente estavam neste momento, isso foi uma emergência, né, uma pandemia que não teve jeito, não tem como a gente... E aí foi uma forma de contornar. Sim. Mas a gente viu que eles tiveram déficit de aprendizagem para todas as instituições e para todas as áreas, né? E aí esses profissionais que saíram no mercado, a gente viu muito claramente quem falou assim, nossa, eu preciso continuar estudando e entrou numa pós-graduação para ele oxigenar e terminar e falar assim, nossa, e agora eu vou seguir isso aqui. Esse cara conseguiu colocar no trilho. Quem falou assim, não, eu tô bom, eu tô pronto e vou, tá tendo muito mais dificuldade. Então é isso, a gente não pode parar de estudar, mesmo o cara que não estivesse numa Covid, o cara que entra no mercado e fala, eu tô pronto, não preciso de mais nada, ele pode até ter um prazo de sucesso, mas ele não é um voo de galinha. Sim. Não, perfeito. Marcelo, acho que brilhante a forma da gente conversar, transcorreu de uma forma muito gostosa. E eu gostaria, para que a gente finalizasse, perguntar a você, tem algum spoiler de alguma novidade entre a Conexão, a empresa Conexão e a São Leopoldo Mandic, que vocês estão preparando aí para o ano? Legal. A Conexão, junto com essa parte digital, já não é nem spoiler, já é um fato, né? O que a gente trabalha junto lá e toda essa parte digital, com todas as ferramentas e facilidades da conexão digital, dos implantes da Conexão, já é um fato dentro da São Leopoldo Mandic, e isso a gente vê muito os alunos da pós-graduação utilizando, aprendendo as ferramentas, aprendendo a manusear CAD/CAM e a fazer uma instalação de uma cirurgia guiada. Então, eu acho que esse é o atual presente, o futuro vai ser muito melhor ainda. Então, quem quiser ter uma boa formação, vem para São Leopoldo Mandic, que nós temos empresas como a Conexão, toda a parte digital da Conexão e de tantas outras que você vai ter uma boa formação, seja no implante, na prótese, fazendo mestrado em implante, prótese, odontologia digital. Estamos lá para... O que nosso lema é levar os profissionais, fazer com que esses profissionais sejam os melhores profissionais, porque quem mais ganha com esse investimento que o nosso colega cirurgião dentista está fazendo, que ele está ali parando o consultório dele para se especializar, se tornar mestre, etc., quem mais ganha com esse investimento que ele está fazendo é o paciente. Na cadeira. Lá na cadeira, que é o motivo de tudo, né? Que está sentando com um profissional habilitado, capacitado e que se preocupa em atender bem aquele paciente. Tanto que ele continua a formação dele para sempre. Perfeito, perfeito. Só a última pergunta aqui para a gente encerrar, Ricardão. Placar pro jogo de hoje, professor. 3-0 fora o show. Boa. Hoje tem São Paulo e Botafogo na Libertadores, 3-0, hein? Boa, a gente vai... Tá gravado, hein? Gente, quem gostou aí, quem curtiu aí com o bate-papo, professor Marcelo. As redes sociais, professor, reforça só a minha é Marcelo Napimoga e o da São Leopoldo Mandic. Pode nos seguir por lá que você tem sempre notícias, informações científicas e educacionais da gente ali. Maravilha. Legal. Obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse conteúdo, muita informação bacana, relevante do que é tendência, né, do mercado, ouvir pessoas de mercado, falar o que está acontecendo, é importante, não ficar só dentro do consultório, só dentro da boca. Importante participar de eventos. Quem tiver a oportunidade de vir aqui no IN, vem bater um papo aqui com a gente, legal. Tomar um café, um evento espetacular, né? Muita gente bacana. Muita gente bacana e já estamos de volta aí com outro grande convidado, tá bom? Um abraço, pessoal. Até obrigado. Mais. Obrigado.